Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes, acesse radioamantes.com e do canal Feras do Rádio, esse canal de análise, informação e de memória deste veículo tão impactante e tão fascinante que é o rádio. E hoje eu venho aqui com uma notícia, que acaba de ser divulgada na própria emissora e eu repercuti aqui no Rádio Amantes. Então eu vou colocar aqui para vocês. Tá aí, vou inclusive já deixar ela em evidência para que vocês possam acompanhar. José Simão se despede da Band News FM. O colunista José Simão se despediu dos ouvintes nessa sexta-feira, dia 20 de dezembro, ao final de sua coluna na Rádio Band News FM. O quadro seguiu normal, com muitas piadas sobre o panorama político-social do país, até que Luiz Megali chamou a quinta piada. Eles numeraram lá, quinta piadas prontas, e aí o Zé Simão anunciou, o Zé Simão vai se aposentar. Claro que se seguiu aquele clima de chateação no estúdio, um clima meio fake, porque talvez essa decisão já tivesse sido comunicada por parte dele aí à direção e aos colegas, mas depois o que se seguiu foi uma homenagem com a participação então de colegas, pelo menos dois participaram, o Eduardo Barão, que hoje é correspondente da Band News, do Grupo Bandeirantes em Nova York, ele participou diretamente aí pela internet, pelo Skype, e a Tatiana Vasconcelos, que hoje está na CBN, ela mandou um vídeo devidamente autorizada pela CBN, ela mandou um vídeo para constar, então, dessa homenagem. Então, o nosso grande e considerado José Simão, vou colocar aqui a foto dele para vocês. Tá aqui, ó, Zé Simão. Zé Simão que conseguiu, fazer sucesso em dois veículos diferentes e tão distintos entre si, e fazendo humor, Então, ele começou a escrever na Folha de São Paulo em 1987. Ele era crítico de televisão, um crítico de televisão fora dos padrões, onde ele começou a fazer muito humor, e depois, há cerca de 19 anos, ele estreou na Band News FM, entrando no Jornal da Manhã, o Jornal Band News, o principal jornal da emissora, primeiramente com Carlos Nascimento, depois com o Ricardo Boechat. Aí sim, a parceria foi uma parceria assim, de grande sucesso. Claro que ela demorou para engrenar um pouquinho, segundo conta o próprio Boechat. Foi exibido um vídeo, trecho de um vídeo, de uma entrevista que o próprio Boechat concedeu ao Ricardo Barão, falando um pouquinho desse começo, e depois, com a morte do âncora, com a morte do Ricardo Boechat, então, primeiramente, quem assumiu foi o Eduardo Barão, e agora, por último, Luiz Megali, então, batiam bola, faziam esse bate-bola com o Zé Simão. Tem um detalhe curioso, uma pena que eu não tenho mais essa revista, ou eu tenho, ela deve estar perdida aqui, a revista Brasileiros, que foi uma revista aí que circulou, acho que na segunda metade da primeira década desse século, trouxe um perfil interessante com ele, mais ou menos lá explicava como é que era a produção da coluna do Zé Simão. Então ele pegava, escolhia as principais notícias, criava as piadas que ele iria fazer, e ele acabava fazendo um arquivo de Word, ele mandava isso para a produção encaminhava para o Ricardo Boechat, que fazia aquelas cabeças. E isso, eu sei que vocês vão achar ruim, porque eu vou me colocar um pouco aí na notícia, mas infelizmente eu não posso fazer nada, até porque o Zé Simão me influenciou. Eu li isso e fiquei com isso na cabeça. Quando eu recebi o convite para fazer o Rádio Amantes no ar, então eu pensei mais ou menos, puxa, como é que eu vou fazer? Aí eu tive um estalo, lembrei dessa dinâmica aí que o Simão fazia, de já deixar tudo pronto na noite anterior e mandar para a redação da Band News. Então eu comecei a fazer isso, eu fazia um arquivo lá com as principais notícias que eu ia analisar no Rádio Amantes no ar, mandava para o João Alckmin, caía diretamente no computador dele, e aí ele fazia as introduções e eu comentava as notícias. Então eu devo dizer que o Zé Simão acabou influenciando o meu trabalho de alguma forma, Então, por isso que essa notícia é uma notícia surpreendente, Uma coisa também que eu quero destacar aqui com vocês, eu vou subir, e que acho que pode ser uma pista para essa saída aí do Zé Simão, que eu não vou negar que ela é um pouco repentina, que ela não deixa de ser uma surpresa, tanto que o título que eu coloquei aqui no post é Boemba Boemba. Isso sim é uma boemba boemba. José Simão, isso sim é uma boemba boemba, 2 pontos. José Simão se despede da Band News FM. E ele dá uma pista aqui, ele deu uma declaração, isso tudo está no YouTube, mas eu vou reproduzir aqui.
Apesar do prazer enorme, vou colocar aqui na tela para ficar em evidência, apesar do prazer enorme que eu sinto de trabalhar com vocês, na alegria que eu sinto e o carinho que eu sinto pelo meu público, pela minha galera amada, mas chega uma hora que tem que parar para cuidar de si mesmo. Então isso é importante. O Zé Simão está dizendo que vai cuidar de si mesmo, então isso aí é uma pista aí sobre o motivo dessa aposentadoria, desta saída dele da Band News. Ele não está dizendo que vai curtir a vida, que vai aproveitar, ele já está com 80 anos, vai completar 81 anos nesse próximo dia 31 de dezembro, então essa informação aí é bastante relevante e ajuda a entender um pouquinho por que ele está deixando a Band News FM. É uma pena, não se sabe o que a emissora vai fazer, a curto prazo. Imediatamente ela vai começar a reprisar quadros, né? Então até o final desse ano ela vai reprisar os melhores quadros de 2024 e em janeiro ela vai fazer um apanhadão, uma retrospectiva com os melhores momentos de 19 anos aí de participações do José Simão na emissora, na Rádio Band News FM, no jornal, o principal jornal, o Jornal da Manhã, que é onde tem mais audiência, onde os ouvintes param mais para ouvir, né? E além disso, a participação do Simão não se limitava apenas ao vivo na manhã, mas o quadro dele era reproduzido diversas horas, diversos momentos do dia, e então isso alcançava um público muito maior. Como eu disse, então, ele é um camarada da imprensa escrita que acabou encaixando num veículo tão poderoso e tão maravilhoso quanto o rádio, e vai fazer muita falta, e a gente espera que ele esteja bem e que a gente consiga aí ter a presença dele por muitos e muitos anos. É isso. Da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.